Bom dia! Retomando, então, a leitura do artigo de Heloísa Maria Mugel Starling, A Outra Margem da Narrativa, Hannah Arendt e João Guimarães Rosa. Eu estava na página 253, sobre o desamargado dos sonhos, não é? Como matizes de uma mesma cor. Eu já havia falado dessas duas notas. Vou ler de novo. Assim, nessa narrativa de caminhar para trás no tempo e chamar de volta ao coração o desamargado dos sonhos, entre aspas, nota 21, Grande Sertão Veredas, página 314. Própria a cada narrador, história, mito e poesia ainda se graduam, entre aspas, como matizes de uma mesma cor. Essa é a nota 22, Walter Benjamin, o narrador, observações acerca da obra de Nicolau Leskov. Ainda registram os imbricamentos possíveis entre as fronteiras do histórico e do literário, ainda produzem as condições para um esforço retrospectivo da imaginação criativa, baseada no trabalho da memória, que tem o mundo como horizonte, as imagens como técnica de deciframento e a linguagem como mediação. Nos termos definidos pelo jagunço Riobaldo Tatarana, personagem principal de Grande Sertão Veredas, por exemplo, essa tentativa de preservar a matéria de onde são feitas todas as histórias, deixando falar a memória quando tudo mais parece ter emudecido, era na verdade seu principal compromisso para com o mundo. Ainda que velho, repassado de melancolia, praticamente já se tinha retirado dele. Entre aspas, eu estou contando, não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria vertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. Fecha aspas, nota 23, Walter Benjamin, João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, Opcite, página 93. Sem dúvida, essa narrativa é uma espécie de finalização, uma forma específica de arremate que a palavra oferece à ação para que ela se complete em uma história. Sem essa finalização e sem articulação realizada para preservar a ação do esquecimento, não sobrariam histórias para serem contadas e as vidas humanas restariam no vazio, onde nada pode sustentá-las e sem orientá-las. Por aí se entende naturalmente a importância que esse Riobaldo velho confere à narração, e essa palavra que ultrapassa o sentido de uma vida não vivida, uma vida que findaria fracassada, não fosse ele contar sua narrativa, sua aventura, viver o vazio insuportável que o habita, levar de Adorim consigo para não morrer, também ele no paredão. Em paredão, entre aspas, narrei ao Senhor. No que narrei, o Senhor talvez até ache, mais do que eu, a minha verdade. Fim que foi. Fecha aspas, nota 24, Ibidem, página 561 da obra Grande Sertão Veredas. Entretanto, nesse esforço para descobrir novas formas de tratar o passado e, entre aspas, privar o presente da paz descuidada da complacência, nota 25, fecha aspas, nota 25, Arendt, Homens em Tempos Sombrios, página 166, 166. Os dois narradores estão irremediavelmente, página 254, condenados a juntos seguirem adiante. De fato, tanto em um caso como no outro, a narrativa possui o potencial de reconfigurar o processo de desmontagem da tradição, produzindo um efeito de mineralização sobre os eventos e as experiências do passado, de maneira a transformá-los em outra coisa, semelhante à composição de um método capaz de lhe permitir resgatar as lembranças esfaceladas da origem, pedaços alterados pelo tempo e ainda reconhecíveis do esforço político da fundação, peças míticas entendidas no sentido muito preciso de representarem a essência original do gesto político, mas que não podem ser ressuscitadas idênticas ao que eram ou redimidas por atos gloriosos e esperanças fanáticas.
Nota 26. Hannah Arendt chamava esse método Perlefischerei, pesca de pérolas. Em Brunel, Elizabeth, Por Amor ao Mundo, A Vida e Obra de Hannah Arendt, Relume do Mará, Rio de Janeiro, 97, página 99. Em boa medida, essa é a narrativa de uma história subterrânea da modernidade, feita de momentos evanescentes, fugidios, que lampejam de súbito, entre aspas, nas asas do instante, trazendo à superfície das manifestações políticas do presente fragmentos arruinados de eventos singulares do passado, não transmitidos pela tradição, dissolvidos e mineralizados em outras novas formas e figurações de sentido. Um esforço narrativo característico, argumenta a própria Hannah Arendt, no sentido de, entre aspas, decifrar politicamente a história mais recôndita da Idade Moderna, fecha aspas, reconstituindo suas manifestações políticas originárias do, entre aspas, verão de 1776, na Filadélfia, e do verão de 1789, em Paris, ao outono de 1956, em Budapeste, fecha aspas, nota 27, Arendt entre o passado e o futuro, páginas 30. Como consequência, na ótica do storyteller arendiano, sobretudo, essa narrativa é principalmente a ressonância acústica, no presente, de um conjunto interminável de eventos do passado, marcados tanto pela tentativa de concretizar um gesto revolucionário de fundação da liberdade, quanto pela amarga incapacidade de se fazerem lembrar no tempo. São histórias de impossíveis, diria, por sua vez, o jagunço Riobaldo Tatarana, histórias de amor e de guerra, histórias de Diadorim e de Paredão, ou, talvez, sejam outra história. Outra coisa, histórias fundadas na esperança de decifrar e reter a imagem prismática de um país em vias de desaparição, a escapar por entre os dedos de Riobaldo, queimando vidas que nunca se formam plenamente, subúrbio do moderno, colocando-se de viés sobre a história do Brasil para desatar suas secretas e interditas afinidades. Mas, de qualquer modo, essas histórias são, igualmente, a grande oportunidade de poder levar a cabo uma experiência singular ao narrador da modernidade, aventurar-se pelo tempo, questionando a referência de autoridade sobre a qual estava baseada a tradicional hierarquia de transmissão dos conteúdos do passado, em busca de certa importante força de resistência presente em meio às ruínas, indício insólito e solitário de uma esperança de revalorização da política no mundo contemporâneo. De fato, está implícita nessa mirada para trás, com os olhos desobstruídos de qualquer hierarquia ou forma de autoridade, a chance de uma atividade narrativa que se concentra sobre a singularidade daqueles eventos que a tradição recusou, preteriu, eclipsou. A rigor, trata-se de uma atividade narrativa que procura, com insistência, fazer o passado falar no tempo, diretamente ao presente, por meio de um colar de fragmentos arrancados de seu contexto histórico bruto, por vezes longamente esquecidos, transfigurados em palavras que permitem, mais uma vez, criar e recriar, na atualidade, o sentido da política, entre aspas, o beco para a liberdade se fazer, fecha aspas, como tentou definir, em certa ocasião, Riobaldo Tatarana. Nota 28, Rosa, João Guimarães, Grande Sertão, página 287. Entretanto, existe ainda um último elemento presente na narrativa de Subúrbio que parece retomar do storyteller arendiano essa busca pela ressonância acústica dos significados do gesto político, perdidos na imensa tessitura de ações, destinos, acontecimentos humanos e debitados na conta da própria história, ecos do que não é mais, porque não chegou a ser, sistematicamente transmutados em canções. De fato, na base da narrativa de Subúrbio, no centro do próprio projeto literário de Guimarães Rosa, existe a construção de uma canção,
uma forma narrativa fragmentada, de transmissão oral e comunicatória, e comunitária, orientada pela existência de um saber prático plural que supõe a existência de uma tradição a ser compartilhada e de experiências humanas a serem comunicadas. Uma forma narrativa, porém, rigorosamente distinta das formas tradicionais que orientam a narrativa clássica, capaz de conjugar a presença de múltiplos recursos em um amplo leque de opções que cobrem desde o uso dos procedimentos mais modernos para contar uma história até a utilização das formas literárias mais antigas e aparentemente mais elementares e triviais, como, por exemplo, ditos, anedotas, adivinhas, enigmas, lendas, casos e vivências do cotidiano. A rigor, trata-se de uma forma narrativa muito refinada, apta a recuperar o som do signo e o ritmo da frase do discurso poético, e que está à disposição de todos, uma forma narrativa capaz de combinar o recurso à tradição e o apelo que brota do contemporâneo para expressar uma trama visível de fatos, eventos, princípios, valores, por meio dos quais as pessoas em uma determinada sociedade vivem e são inspiradas a agir, e através dos quais fluxos de comunicação intersubjetiva podem ser materializados para que as opiniões se formem e os julgamentos possam ocorrer. Visto nessa perspectiva, Grande Sertão Veredas é também, entre suas possibilidades de leitura, suas muitas possibilidades de leitura, o prolongamento no tempo e no espaço dos sons de uma canção, a canção de Ciruís, uma narrativa enigmática, múltipla, que cria no personagem de Riobaldo, ainda adolescente, uma extraordinária sensação de desafinação, de profunda dissonância. Essa sensação de falha, construída entre a possibilidade do sentido e o silêncio da palavra, aparece inscrita em cada momento de sua vida, como a evidência de um desejo intenso da parte do personagem de recuperar os sons nos sentimentos que correm ao fio de qualquer linguagem. Por conta disso, a estrutura narrativa do velho Riobaldo Tatarana emerge de uma maneira muito característica de dentro da canção de Ciruís, feito um eco de poesia lançado na direção do tempo, em permanente deslocamento do presente para o passado, da fugacidade do evento para sua transformação em memória, do anonimato de uma vida insignificante para a redescoberta do brilho antigo que a política acende no mundo quando esse é comum aos homens. Os versos de Ciruís formam uma cantiga estúrdia, entre aspas, dizia Riobaldo, que, entre aspas, reinou para mim no meio da madrugada, fecha aspas, e, aspas novamente, molhou minha ideia. Aquilo era, entre aspas, bonito e sentino, fecha aspas, e desse fundo espesso de formas híbridas, onde a subjetividade reponta lírica, satírica, épica e paródica, para combinar a longa história de oralidade da poesia cantada no país com um instantâneo lírico, Riobaldo se faz narrador. Nota 29. Grande Sertão, página 113, sobre a canção de Ciruís, ver especialmente Arrigucci Júnior Davi. Um Mundo Misturado, Romance e Experiência em Guimarães Rosa, Novos Estudos Sebrap, 40, página 7 a 29, novembro de 1994. Entretanto, essa relação entre narração e canção reaparece no interior do projeto literário de Guimarães Rosa de maneira muito intensa em Corpo de Baile, obra publicada no mesmo ano de Grande Sertão Veredas. A rigor, os 7 contos do livro surgem organizados em uma estrutura cujo foco central se beneficia em grande medida dos cruzamentos entre a canção, a tradição letrada, a tradição escrita, a tradição do livro e a tradição oral da poesia cantada no país. Nota 30. Ver, por exemplo, José Miguel Wisnik, Recanto da Viagem, Scripta,
volume 2, número 2, 1998, páginas 160 a 170. E Eduardo Bizzarri, João Guimarães Rosa, correspondência com seu tradutor italiano Eduardo Bizzarri, São Paulo, T.A. Queiroz, 1980. Ver também Aleilton Fonseca, Enredo Romântico, Música ao Fundo, Manifestações Lúdicas Musicais no Romance Urbano do Romantismo, Rio de Janeiro, 7 letras, 96. E André Gardel, O Encontro entre Bandeira e o Senhor. Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, 1995. Santuza Cambraia Naves, O Violão Azul, Modernismo e Música Popular. Rio de Janeiro, FGV, editora, 1998. Bem, a rigor, os 7 contos do livro surgem organizados em uma estrutura cujo foco central se beneficia em grande medida dos cruzamentos entre a canção, a tradição letrada, a tradição escrita, a tradição do livro e a tradição oral da poesia cantada no país, compondo ao mesmo tempo uma espécie característica de trama narrativa com resultados muito próximos aos da musicalidade, obtida pela canção popular, graças à forma singularmente mesclada do conto, que se liga à poesia, e aos elementos épico-líricos de uma balada. Não por acaso, no conto O Recado do Morro, a composição da narrativa é totalmente dependente do processo de fabricação de uma canção, uma rede de recados interligados, transitando de maneira incessante entre formas literárias híbridas, no esforço de capturar, no mundo das palavras, os limites da experiência da linguagem. Na realidade, são recados sobre aquilo que não pode ser dito, sobre aquilo que ultrapassa a linguagem e, por isso mesmo, vai passando de forma ininteligível pela boca de cada um dos personagens do conto, de um para o outro, até que o último lhe dá a forma acabada de uma canção e entende o significado do recado. Ou, se quisermos dizer de outro modo, até que o último personagem revele os inúmeros níveis de significação contidos entre oralidade e escritura e que se desdobram na canção, entre a ambiguidade da força melodiana, entre aspas, e do sobressalto que o verso transmuz da pedra das palavras, fecha aspas, até os sons do violão percorrendo, passo a passo, as grandes palavras, entre aspas, o vivo da história cantada, fecha aspas, nota 31. Wisnik, José Miguel, Recado da Viagem, Opcite, página 1967, e João Guimarães Rosa, O Recado do Morro, em ficção completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, volume 1, página 661. Mas, na obra de Guimarães Rosa, no livro Primeiras Histórias, existe ainda uma outra canção associada aos elementos de composição da narrativa, a canção do conto Sororo, Sua Mãe, Sua Filha. Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. Semelhante ao processo de fabricação da antiga, que se revela em Corpo de Baile, também aqui ela brota baixinho da boca de uma gente que ainda se equilibra pelos subúrbios do mundo, compartilhando o trágico destino de uma nova espécie de seres humanos, gente que, sem acesso a leis, a um catálogo mínimo de direitos, ao mundo político, são seres supérfluos, como, por exemplo, as crianças nas ruas, os mendigos, os drogados, os débeis mentais e a louca. Nesse conto, é o canto de duas loucas que percorre, de um ponto a outro, ou de um ao outro, múltiplas evidências de sentido para instalar uma outra lógica, eclética, plural, capaz de recompor o significado da diferença como condição da relação entre o eu e os demais no interior de uma comunidade. A rigor, esse canto é o lugar pelo qual a narrativa diz algo. Vozes errantes de duas mulheres, prestes a embarcarem num trem-prisão para um hospício, numa cidade muito longe, de onde não iam voltar nunca mais. E, nesse momento em que o trem vai partir, elas principiam a cantar. Ambas entoavam cantigas, entre aspas, que não vigoravam certas, nem no tom, nem no se dizer das palavras. Fecha aspas, nota 32. João Guimarães Rosa, Soroco, Sua Mãe,
Sua Filha, em ficção completa, Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1994, volume 1, página 398. Um canto desatinado, sem explicação ou razão aparente, mas que de maneira cifrada vai interrogando a intolerância, as chances de uma sociedade submergir na barbárie, na reversão definitiva do sistema de virtudes. Princípios e valores que estabelecem um fundamento sobre o legítimo e o ilegítimo, o justo e o injusto, sem o qual a sociabilidade não pode se realizar. Uma possibilidade de início quase imperceptível, mas que se expande em agonia lenta com a própria canção, como a própria canção, imitada, pouco a pouco, por toda a cidade, de boca em boca, até tornar-se linguagem. A gente se esfriou, se afundou, um instantâneo. A gente... e foi sem combinação, nem ninguém entendia o que se fizesse. Todos, de uma vez, de dó do soroco, principiaram também a acompanhar aquele canto sem razão, e com as vozes tão altas, todos caminhando, com ele soroco, e canta que cantando. Atrás deles, os mais de detrás quase que corriam, ninguém deixava de cantar. Ninguém deixasse de cantar. Foi o de não sair mais da memória. Foi um caso sem comparação. A gente estava levando agora o soroco para a casa dele, de verdade, a gente com ele. E até onde que ia aquela cantiga? Página, nota 33. Ibidem, página 399, ver também Finazzi, Agro, Ettore, a força e o abandono, violência e marginalidade na obra de Guimarães Rosa. Em Francisco Foote Hardman, Morte e Progresso, Cultura Brasileira como Apagamento de Rastros. São Paulo, Unesp, 1998. Entretanto, a formação desse lugar, onde a cantiga de Guimarães Rosa se diz, requer essencialmente imaginação e memória. Por conta disso, talvez ainda seja possível o trabalho de um narrador na modernidade, fazendo aflorar no tempo os fragmentos esquecidos de uma tradição, restos do que foi abandonado, eclipsado, anulado, e ainda assim está lá, como imaginou Hannah Arendt, uma espécie de sons que se encontram perdidos na escuridão do passado, sons que libertam os homens dos seus hábitos presentes e desamarram as correntes que prendem o futuro, ou, quem sabe, como os sons de uma canção ecoando dos subúrbios do mundo. Feito um convite para uma fantasia de um violão. Terminado. Esse artigo da Heloísa Stalin está nesse livro, Teoria, Diálogos, Reflexões e Memórias, de Eduardo Jardim de Moraes e Newton Benhoto, organizadores desse livro, que tem aqui a foto da Hannah Arendt quando ela era moça. Obrigada, então. Bom dia para vocês.